Gênesis capítulo 31. Nós estamos num momento crucial na vida de Jacó. Ele fugiu da presença do seu irmão, com medo do seu irmão matá-lo diante da atrocidade que ele cometeu com seu irmão Esaú. Então ele foge da terra prometida e vai rumo ao norte. Ali encontra parentes, ali ele trabalha durante 20 anos. O texto de hoje acontece depois de 20 anos que Jacó está ali naquela terra. Ali ele passa os 14 primeiros anos trabalhando só para pagar o dote das suas duas esposas. Na verdade, ele queria casar uma vez só, mas o seu sogro dá um golpe nele, ele é obrigado a casar duas vezes, e ele trabalha 14 anos para pagar o dote. E uma coisa muito triste nessa história é que o dote geralmente era pago às mulheres. Era um presente que o homem dava ao pai e o pai repassava para as noivas. Isso era e é ainda hoje, porque esse sistema ainda é corrente em grande parte do mundo, é a segurança que a mulher tem, que a mulher tinha em caso de um divórcio, em alguma situação triste que pudesse acontecer com ela. Só que Labão era um homem tão terrível que ele fica com 14 anos de trabalho de Jacó e não dá uma moeda de ouro para as duas filhas, o que vai trazer muita tristeza, revolta ao coração delas. E depois de trabalhar 14 anos, Jacó então trabalha durante 6 anos, agora sim para a sua própria prosperidade. E Deus o abençoa de uma forma sobrenatural, surpreendente. Nesses 6 anos, Jacó prospera muito, a gente viu isso na última semana. E Jacó agora tem um misto de sentimentos no seu coração. Por um lado, ele está prosperando, ele está enriquecendo, as coisas começam a melhorar, mas a infelicidade é crescente, porque o seu sogro é um homem tóxico, é um homem do mal, é um homem perverso, controlador. Ele está chateado, ele tem recursos agora, mas o seu coração ainda está entristecido. Labão é o mestre da enganação, é um homem desonesto, é um homem manipulador, e diante desse cenário, nós vamos hoje estudar o texto. Vamos fazer o seguinte: o texto é longo, a história de hoje é longa, então nós vamos ler, explicar, aplicar, depois voltamos, lemos, explicamos e aplicamos. Não vamos fazer como de costume, aplicar tudo ao final, para não ficar muito maçante para aqueles que são pouco iniciados na leitura do texto, na apreciação do texto bíblico. Então, verso 1 até o verso 3 do capítulo 31 de Gênesis, nós vamos encontrar Jacó revelando as razões pelas quais ele quer ir embora de todo jeito daquela terra onde ele estava depois de trabalhar 20 anos. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com vocês. O ambiente é de inveja, de acusações por parte dos cunhados, aqueles homens que eram irmãos de Lia e de Raquel. Eles estão ressentidos quando eles começam a ver que Jacó estava prosperando, enquanto Jacó trabalhava 14 anos duramente para enriquecer o pai deles e naturalmente a sua própria riqueza que herdariam, eles estavam tranquilos. Mas a partir do momento que Jacó começa a trabalhar, não só para o seu sogro, mas agora para ele também, começa a enriquecer, como vimos na última mensagem, eles agora começam a ficar invejados, eles começam a ficar chateados e começam a fazer acusações, como se Jacó estivesse roubando Labão. Uma acusação dura. Quem já passou por isso, de ser acusado de mentiroso, de ladrão? Isso é uma coisa que corrói os ossos. Então Jacó vai ficando entristecido e ele percebe que Labão também não tem mais a mesma postura com ele, porque Labão sempre o enganou, sempre o tratou de uma forma negativa, mas era aquele amigo da onça, entre churrascos e amizade, explorando o jovem Jacó. Agora, a partir daquele momento que Jacó começou a prosperar, Labão perdeu a graça, e ele vai ficando rancoroso. Então Jacó se vê numa situação delicada, porque o seu lar, composto de 2 mulheres e 11 filhos, agora está ameaçado diante de um sogro que já não era boa pessoa e agora está com raiva, com rancor dele, e os seus filhos, os irmãos das suas esposas, que também estão fazendo acusações contra ele. E é interessante que Jacó não se move, Jacó não toma nenhum direcionamento até o momento que Deus fala com ele. Isso é muito importante na história, porque Deus entra na cena no verso 3 e dá uma ordem para Jacó: volta para a terra dos seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com você. Essa palavra é muito importante, porque primeiro, sair daquela região e daquela situação não era fácil.
Não é assim, Labão, por favor, chegou a hora, papai do céu mandou eu voltar. Isso é um problema, porque ele é a mão de obra barata que fez Labão enriquecer nos últimos 20 anos. Então é muito importante que Deus diga, tenha coragem para sair, porque eu estou com você, porque não era simples sair. E ele também não esperava voltar e encontrar o irmão Esaú de braços abertos. Vingança é um prato que se come frio. E ele sabia que quando ele voltasse, ele voltaria para ser o herdeiro do seu pai, porque ele roubou o direito da primogenitura, e Esaú seria um homem ainda mais forte, mais valente, preparado para executar a vingança. Então ele tem medo de voltar, ainda que esteja numa posição que seja difícil ficar. Mas Deus dá um direcionamento, Deus faz uma promessa de estar com ele. E a gente aprende com isso, meus irmãos, que Jacó, apesar daquela situação ruim, ele só age quando ele tem um direcionamento do Senhor. Isso é um grande aprendizado para nós. Muitas vezes a gente está como Jacó. Ficar está ruim, voltar pior ainda. Muitas vezes esse é o nosso cenário, esse é o nosso contexto. Muitas vezes nós estamos em situações conflituosas, onde nós não sabemos para qual direção tomar, qual direção seguir, e ficamos numa situação difícil e muito complicada. Nesses momentos, a melhor coisa que a gente pode fazer é orar ao Senhor e esperar um direcionamento do alto, porque Deus é aquele que sabe todas as coisas. Deus é aquele que vê o início e é aquele que vê o fim. Ele pode te dar o direcionamento correto. Então, nesses momentos de crise, de ansiedade, de estresse, melhor do que tomar uma decisão rápida, que depois pode fazer você se arrepender ou te colocar numa situação pior do que a qual você está, a melhor coisa é você orar e deixar Deus resolver o problema para você. Ou te dar uma palavra como deu para Jacó, vá, porque eu estou contigo. E aí você estende o peito e vai, porque você sabe que o Senhor está com você. É muito bonito aqui perceber como que a promessa do Senhor para esse retorno dele, ele fala, eu estarei com você. É muito interessante, porque quando Jacó está indo para aquela terra, 20 anos atrás, Deus se revelou para ele, foi isso que Deus falou para ele, vai em paz, encontrar suas esposas, porque eu estou te levando para lá e eu sou com você. E agora que é hora de voltar, Deus se apresenta mais uma vez e fala com ele mais uma vez, eu estou contigo. Vamos lá, Jacó, eu estou com você. É isso que muitas vezes nós precisamos nas nossas vidas. Marcos do direcionamento claro da parte de Deus. Muitas vezes a gente se sente perdido, a gente abre negócio, a gente fecha negócio, a gente vai para a esquerda, a gente vai para a direita, e a nossa vida parece que vai um caos, uma confusão, e a gente olha para trás e a gente fica meio perdido. Perdidos porque falta esse direcionamento do Senhor. E quando nós temos, as coisas vão fazendo sentido. Quando a gente vai vendo que Deus é o autor da nossa história e soberanamente vai nos conduzindo, e a gente vai caminhando debaixo da promessa, do cuidado, do amor de Deus, mesmo que as situações sejam difíceis, a gente vai encontrando sentido, a gente vai caminhando em paz, em direção do Senhor. Agora, verso 4 até o verso 16, vai mostrar como que Jacó, então, vai trabalhar com as esposas diante desse desejo e até direcionamento do Senhor para voltar. Verso 4, Jacó mandou vir Raquel e Lia ao acampamento para junto do rebanho. Então ele estava lá no meio do deserto com os seus rebanhos, e ele tem uma coisa para falar com as esposas que não podia ser ouvida pelos empregados, por todo mundo, porque é um plano de fuga. Então ele manda chamar as mulheres lá no meio do deserto, uma coisa séria, importante, ele está decidido, ele não quer esperar chegar em casa, e ele também não quer que ninguém escute. Então, verso 5, ele diz para as mulheres, vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão seu salário, ou seja, os animais salpicados, então todos os rebanhos davam os salpicados. E se ele dizia, os listrados serão seu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegando o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonhos, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui.
ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Nós temos aqui uma reunião familiar no meio do deserto, no meio de ovelhas. Nada surpreendente, porque Jacó e Raquel eram pastores de ovelhas, Lia estava acostumada com aquele contexto. E ali, Jacó faz um desabafo da alma, ele mostra para as duas esposas que ele não aguenta mais estar com seu sogro Labão, porque aquele homem tem trazido dor, sofrimento, tem roubado dele. Então ele conta uma coisa que até então estava oculta no texto para nós, na história. Havia um combinado entre Jacó e Labão que todos os animais que nascessem de determinada forma seriam para Jacó. E aí Jacó conta aqui para a gente que depois desse contrato, Labão, o sogro, mudou o combinado umas 10 vezes. E eu não sei se foi 10 vezes literal, parece que a ideia é que ele fez isso muitas vezes. É igual a gente fala, né? Pô, mais de 10 vezes, e às vezes não é literal. Mas isso é algo imoral, você mudar o combinado porque você está sendo desfavorecido. E é incrível perceber que ele mostra e reconhece a mão de Deus, e mesmo quando o sogro está prejudicando ele, Deus vai mudando a situação para ficar sempre favorável para Jacó. E aqui a gente entende aquela história dele da semana passada, de fazer uma grade para os animais nascerem malhados ou listrados, para os animais verem. A gente percebe que tudo aquilo são questões superficiais, humanas e terrenas, que na verdade o que estava acontecendo é que Deus deu a ele uma revelação em sonho. Falou: Jacó, dá uma olhada, assim vai ser, vai nascer esse tipo de animal. Então, por causa de uma revelação, ele pôde prosperar naquele negócio. Uma coisa surpreendente que está acontecendo aqui. Deus viu como que Labão estava enganando Jacó. Jacó então toma uma atitude diante de um direcionamento de Deus. Deus começa a prosperar Jacó. Ele conta tudo isso para as duas esposas, e elas, surpreendentemente, estão fechadas com o marido. Quando elas fazem a pergunta, verso 14, será que ainda existe para nós parte ou herança na casa do nosso pai? É uma pergunta retórica, que significa: não, tem nada aqui para a gente. E elas ainda dizem: não é verdade que ele nos considera como estrangeiros? Nosso pai nos vendeu e ficou com o dinheiro do dote, tratou a gente pior do que escravo, como se fôssemos estrangeiras. Nos vendeu, verso 15, e consumiu tudo que era nosso, devido, de direito. As meninas estão revoltadas com o pai, mostrando que o pai não era boa bisca, não dava certo com ninguém, nem as filhas estavam a favor dele. E aí elas falam para Jacó, final do verso 16, faça tudo que Deus pediu que você fizesse, a gente está contigo. É muito interessante essa cena, irmãos, porque até aqui, Jacó é apresentado na narrativa como um grande enganador. Depois ele entra no triturador de Deus, ele vai sendo trabalhado, quebrado, quebrantado. Na semana passada a gente vê lapsos de Jacó confessando a sua fé em Deus, e agora Jacó, depois de 20 anos de quebrantamento, de sofrimento, é um homem de Deus. Agora é um homem que tem revelação de Deus, é um homem que tem sonho, é um homem que age por fé, é um homem que está ouvindo Deus falar, e um homem que quer obedecer a Deus. É impressionante como que no sofrimento Deus trabalha nas nossas vidas. Quantas pessoas vieram a Cristo depois de um processo de sofrimento? Quanta gente está dentro da igreja e só vira crente de verdade depois que passa por um processo de sofrimento? E mesmo os crentes fiéis e verdadeiros, depois do sofrimento, ficam polidos e brilhando mais do que o ouro. Assim é o sofrimento, e assim Deus trabalhou na vida de Jacó, é a escola de Deus, e a gente vai vendo aqui um Jacó transformado, agora já é um homem de Deus, a gente vê Deus agindo na vida dele, e ele confessando isso para as esposas. É muito bonito perceber que a palavra de Deus tirou Jacó da omissão, porque ele foi apresentado como um homem omisso que não liderava o seu lar, que as duas mulheres estavam em disputa, mandando e desmandando até o dia que ele deveria se deitar com qual delas. Um homem passivo, omisso, seguindo o padrão pecaminoso adâmico. Foi a mulher que o Senhor me deu, que é para comer a fruta eu como a fruta, é para pecar eu peco, quem manda em casa, coitado de Jacó, era duplamente
frouxo. As duas mulheres mandavam nele e as duas brigavam por poder dentro de casa. Esse é o Jacó. Enganador, que está sendo enganado pelo sogro e pelas duas mulheres. Agora é diferente, depois de 20 anos de quebrantamento, então você que vai casar, não espera sofrer, apanhar, Deus te tratar. Vira homem agora, faz o curso Casados para Sempre, quem é casado, porque depois entra na rota de Jacó, 20 anos de sofrimento, de escravidão, aí depois vai sofrer. Então aprende logo, para não se precisar o quebrantamento. E a gente vê agora Deus dando uma palavra para Jacó, sai, e aí parece que Jacó transforma, Jacó vira o líder da casa, manda chamar as mulheres, está resoluto, está decidido, argumenta, fala o que tem que ser feito, nós precisamos sair porque não dá mais, aconteceu isso, isso e isso, e é impressionante, porque enquanto ele estava sendo aquele homem omisso, bananão, as mulheres faziam o que queria, e a casa era um colapso, total, completo, tragédia após tragédia. A gente não vê Jacó sendo um homem agressivo, violento, ele simplesmente lidera. Com amor, com respeito, com racionalidade. Ele explica as razões e os motivos. Não é um líder déspota, é um líder racional, tranquilo. E as mulheres prontamente estão fechadas com o marido. Às vezes as pessoas acham que quando eles vão liderar, as mulheres vão se levantar. E é o contrário, quando você lidera com racionalidade, com firmeza, com espiritualidade, sendo um homem de Deus, debaixo da direção de Deus, como esse Jacó aqui, Deus trabalha em seu favor e as coisas vão chegando no lugar. E é muito bonito como que Deus protegeu Jacó do próprio Jacó. A palavra de Deus, o direcionamento que Deus dá para ele, parece que tira ele daquele sono letárgico, ele deixa de ser omisso, passa a ser o líder da sua casa. O direcionamento do Senhor trouxe a concordância no lar, e os sonhos que Jacó tem vai mostrando como o Senhor vai protegendo Jacó das injustiças que ele vinha sofrendo. E aqui nós temos um grande princípio, irmãos, que dentro dos nossos lares, quando a palavra de Deus, a Bíblia, o direcionamento de Deus, o entendimento de Deus prevalecem, a família prospera. Tem concordância, tem unidade, tem paz e tem direcionamento. Quando nós deixamos a palavra e o direcionamento de Deus de lado, impera o caos, a desordem, a desorganização, a inversão de valores. Deus fala com Jacó e Jacó transmite para suas esposas, para sua família, para os seus filhos o que tem que ser feito. E tudo chega no lugar, o trem volta para os trilhos. A esperança das nossas famílias é a palavra. O que muda e transforma os nossos casamentos é a palavra. Quando eu passo a ser um marido mais chato, enjoado, eu percebo, é porque eu estou orando pouco e lendo pouco a palavra. É só fazer aquele devocional de 2 horas que eu viro um maravilhoso marido perfeito para minha esposa. Essa é a verdade. Nós precisamos da palavra no centro da nossa casa, no centro da nossa família. E é muito interessante perceber que o direcionamento de Deus, esse Deus que está sendo apresentado aqui, como dá uma revelação para Jacó, para ele, faz assim porque eu vou te prosperar dessa forma, é o mesmo Deus que deixou Jacó sofrer 14 anos. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a aceitar o bem de Deus e a aprender a aceitar a disciplina de Deus. É mais ou menos isso que Jacó fala para sua esposa, problemática. Fala, olha, aceitou o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Tudo que eu tinha era de Deus, Ele deu, Ele mesmo tomou, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que aprender isso. 14 anos, Deus providencialmente disciplinando Jacó. E agora Deus percebe que é o tempo de terminar a provação e é o tempo de prosperar Jacó. Não é o Deus que mudou, é o tempo de Deus e o projeto de Deus. E a gente tem que entender isso. Algumas vezes a gente está nos 6 anos da prosperidade, muitas vezes nós estamos no 14 da aflição, da luta, da tribulação. E louvado seja o nome do Senhor. Deus quer trabalhar na nossa vida. Verso 17. Então Jacó se levanta, está obedecendo a Deus, crente fiel, fazendo montar seus filhos e as mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo dos montes
de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem, nem mal. Depois da conferência familiar e a família decidida em obedecer ao Senhor e sair daquela terra, porque essa era a vontade de Deus, Jacó então prepara uma fuga rápida e certeira. Porque ele sabia que Labão não iria permitir que ele saísse. Então ele precisa sair rápido. E é interessante que demora 3 dias para Labão ficar sabendo que Jacó tinha fugido. Lembra 2, 3 histórias atrás? Quando Labão faz um pacto com Jacó, de quais animais seriam dele. E aí, no lugar de dar os animais para Jacó, manda os filhos dele levar o rebanho para 3 dias de distância. Então Labão fica deixando os rebanhos 3 dias de distância, para que Jacó não tivesse acesso a esses animais. Passou a ser uma prática, e é por causa dessa prática que ele vai demorar 3 dias para ficar sabendo da fuga. E Jacó não é mais aquele enganador bandido, mas continua muito esperto. Então, bom, já que ele está lá tosqueando, quer dizer, Labão não estava em casa, Labão estava lá 3 dias de viagem no rebanho, tosqueando as ovelhas. E um detalhe importante, quando chegava a primavera, que era o tempo de tosquear as ovelhas, não ia Labão sozinho com a sua maquininha da época. Ia todos os homens do clã para tosquear todas as ovelhas. Era um processo que envolvia todos os homens. Então Jacó viu o momento perfeito. Os homens do sogro estão com o sogro, a 3 dias de distância, Deus falou, a hora é agora. E primavera, gente, é um momento muito bom, é a melhor época no Oriente Médio. Porque no verão é quente, para fugir com mulher e criança, sobretudo, e rebanhos. No inverno, cai neve, nessa região aqui. E é interessante que ele sai da Mesopotâmia, ele passa o Eufrates, a gente tem um amigo lá, e ele chegou a pegar 50 graus. E quando ele vai descendo na região de Gileade, onde a gente morava, lá neva. Então a primavera, o pastor Rafael me visitou lá na primavera, temperatura boa, temperatura amena, é um tempo bom. Então Jacó, muito espertamente, ele sai para essa fuga. E aí acontece uma coisa inusitada. Quando tudo parece tranquilo, Raquelzinha, tem uma atitude inesperada. Vai lá na casa do pai, na tenda do pai, e rouba aqueles ídolos, aqueles falsos deuses, aquelas imagens, e leva com ela. Alguns poderiam sugerir porque o coração de Raquel ainda estava agarrado àqueles deuses, mas é mais provável que ela esteja fazendo isso por vingança. Meu pai não me deu de direito o marido, porque era para ela casar com Jacó, os dois apaixonados, ia ser tudo perfeito. Agora, o que meu pai faz? Coloca a minha irmã mais velha, que já era um problema na minha vida, para ser a primeira esposa, eu passo a ser a segunda esposa, o dote que era para mim, meu pai fica para ele. Então, como ele tirou tudo de mim, tirou a felicidade do meu lar, tirou meu dinheiro, eu vou tirar aquilo que meu pai mais se apega, aqueles deuses que Labão achava que era quem prosperava ele. Então ela vai lá, vingança, menina vingativa, pegou tudo e foi. Isso é uma coisa importante que acontece aqui, daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer. Isso mostra que Jacó e Raquel eram farinhas do mesmo saco, né? Porque os dois são filhos mais novos dando golpe no pai. Que foi isso que Jacó fez 20 anos atrás. Filhinho mais novo, caçulinha, malandro, deu golpe no pai, no irmão, todo mundo. E é mais ou menos isso que a Raquel, a mais nova, está fazendo aqui. Pegando o que era mais precioso para o pai, arrumando problema com o pai no momento que não precisava. Era o momento de ir embora, Deus já mandou embora, Deus falou que já vai prosperar, Deus já está prosperando. Às vezes a gente faz isso. Está tudo indo bem, a gente vai lá e arruma uma confusão. Deus já falou, a gente vai lá e acrescenta um ponto e arruma um problema. E aí, Labão fica sabendo, demora 7 dias para chegar, até encontrar Labão, até encontrar Jacó lá, já na Palestina, já lá em Canaã. Gileade é a região de Canaã. Não tinha encontrado ainda Isaac, o pai, mas já tinha chegado na região de Canaã, centenas de quilômetros de distância. Verso 24
diz que Deus se revelou a Labão e falou: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Deus, sabendo que Labão estava vindo com uma tropa em cima de Jacó, na hora que ele chega no mesmo monte que Jacó estava, lá no monte de Gileade, Deus então fala: agora é hora de intervir, porque eu fiz uma promessa para Jacó que eu iria protegê-lo. E isso é resultado daquela promessa que Deus fez a Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E aí Deus então fala com Labão, não fala nada para Jacó, nem bem nem mal. Em outras palavras, não toca em Jacó, não arruma problema com Jacó. O próprio Deus entra em favor de Jacó. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós estamos debaixo do direcionamento de Deus, dentro da vontade de Deus, a gente não tem por que temer. Por que temer? Porque o próprio Deus é quem cuida de nós. É o próprio Deus que nos direciona, é o próprio Deus que nos protege. Deus não falou com Jacó: eu vou te proteger, vai que eu vou te proteger. Ele foi, por fé, por obediência. E qual é o resultado? Deus cumpre a parte dele do trato. Labão está possesso, furioso, com um grupo de homens armados. Deus sabe o que poderia ter acontecido ali, talvez uma tragédia, e a história seria outra, mas Deus intervém, porque Deus tinha uma palavra de compromisso com Jacó. E assim é Deus nas nossas vidas. A gente debaixo do direcionamento do Senhor, nossas famílias debaixo do direcionamento do Senhor, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente só sofre se Deus quiser que a gente sofra. Caso contrário, quando é determinado para nós a bênção, a plenitude, o que é de Deus é de Deus. E Deus vai nos guardando, Deus vai nos protegendo, Deus vai entrando na história. Falei isso aqui no domingo passado, volto a falar disso. Quantas vezes no nosso ambiente de estudo, de trabalho, a gente entra nesse ciclo de competitividade, desumano, cruel, ruim, que traz tristeza para o coração, totalmente desnecessário para quem é filho do Deus de Jacó, porque o mesmo Deus que protegeu Jacó é o Deus que protege você. Estão falando mal de mim, estão tramando meu emprego, você mandado embora. Se você tem razão, se você é culpado, talvez você tenha que ser mandado embora para aprender, ou pedir a misericórdia do Senhor. Se você não é culpado, estão inventando, estão tramando, vão roubar a minha promoção. Meu irmão, quando Deus quiser te proteger, Ele vai te proteger. Quando Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Quando Deus tiver que te guardar, Ele vai te guardar. E aí, do verso 25 até o verso 42, caminhando para o final, nós vamos ter aqui uma longa conversa, e uma longa disputa entre um sogro ressentido, irado, e um Jacó também com 20 anos de mágoa guardada no coração. No terceiro dia, verso 25, Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes, nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. Por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Olha que interessante. O homem vem no veneno, com raiva de Jacó. Quando ele chega para fazer mal a Jacó, e Deus sabe o que ele faria, Deus entra no meio e fala: não toque em Jacó. Então Labão não quer se ver com Deus. Quando ele encontra Jacó, ao invés de agir como um crente que reconhece que estava errado, falou: Jacó, 20 anos que eu estou te tratando mal, Deus acabou de falar comigo, vamos resolver nosso problema. Continua perverso como sempre. Sabendo que não podia matar Jacó, sabendo que não podia tocar em Jacó, porque isso geraria um problema com o próprio Deus, o que ele faz? Vitimização. Manipulador de excelência. Que é isso, Jacó? Que é isso? Você não deixou dar um beijo no meu neto, rapaz? Se eu tivesse falado, eu tinha feito churrasco para você, te dar metade do que é meu, você ir embora. Eu te amo. Como é que você pode fazer um negócio desse comigo? Vitimização. A tragédia do nosso século já estava presente lá atrás. Dificuldade de assumir erros, vitimização. Se coloca como aqui quase que um pai celestial. Que isso?
De maneira nenhuma. Por que isso tudo? Por que você agiu dessa forma? Aí o manipulador, no verso 29. Eu tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Quer dizer, eu sou bonzinho demais. Eu podia vir aqui e acabar com tudo. Seu ingrato, saiu de lá, não deixou beijar meu netinho. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou para eu tomar cuidado. Verso 30. E agora que você partiu de vez, pois está com saudade da casa do seu pai, por que roubou os meus deuses? Esse versículo é impressionante. Agora que você saiu, por que estava com a saudade do seu pai? Aonde está escrito no texto que Jacó fugiu porque estava com saudade de Isaac? Na cabeça do bandido Labão, porque ele não tem como, ele não quer admitir. Tem gente que é assim, não admite os erros. Não teve coragem de falar, Jacó, me perdoa. Não precisava nem pedir perdão, Jacó, vamos resolver nosso problema. Cara, ele inventa uma narrativa. Não, eu sei que você estava com saudade do seu pai. Eu sei que eu era como um pai para você durante esses 20 anos, mas eu sei que bateu a saudade de Isaac. Cria uma narrativa completa. E aí, ele levanta. Eu fui bom para você, toda aquela manipulação, toda aquela vitimização, e joga. Por que além de toda essa desonra que você me faz, você roubou os meus deuses? Esses deuses, irmãos, sabe aquele... Eu, antes de me converter, eu andava com um negocinho aqui no meu peito, um amuleto. Eu não saía sem aquilo de jeito nenhum. A única hora que eu tirava era para tomar banho. Eu tinha uma confiança naquele negocinho no meu pescoço, um amuleto que eu tinha. Depois que eu me converti, eu demorei uns 6 meses para confiar que Jesus era mais forte que o amuleto. Falei para o meu discipulador, eu tenho que tirar esse amuleto aqui. Ele falou, rapaz, isso aí não significa nada, Jesus é maior. Mas quando você estiver pronto para arrancar, você arranca. Demorou 6 meses. É isso que aconteceu com Labão. Ele tem os deuses dele lá, e ele acha que aquilo é tudo na vida dele. Então ele vem e lança essa situação na face de Jacó. E Jacó responde, eu fugi porque eu tive medo. Pensei assim, para que não me aconteça que me tome as forças de suas filhas. Ele falou, olha, se eu tivesse falado para você que eu ia embora, você falar, vai embora, vai em paz, vai com Deus, as filhas são minhas e os netos são meus. Então eu tive medo, por isso eu fugi. Agora, em relação a esse assunto que eu roubei deuses, Jacó talvez fica bravo agora. Que seja morto aquele com quem o Senhor, não o Senhor Deus, o Senhor Labão, achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, diante de todos aqueles homens que estavam ali, verifique o que pertence ao Senhor. E se tiver comigo, qualquer coisa pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado os deuses. Olha só o provérbio bíblico. Talvez o Salomão, eu nem sei se esse provérbio é de Salomão, mas o autor lá de provérbios, talvez até tenha pensado nisso, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos a derruba. Gente, se Labão encontra esses deuses, Jacó tinha acabado de fazer um voto, vou matar quem pegou. Ele ia matar a mulher da vida dele. Se ele não cumpre o voto, Labão atribui esse roubo a Jacó, talvez Jacó mesmo cairia morto naquele lugar. Não pense você que Labão foi para lá com 2 guardas de segurança pessoal. Ele é um homem forte, poderoso, ele está ali com um mini exército que ele tem. Labão, então, verso 33, entrou na tenda de Jacó, já foi logo em Jacó, vasculhou. Depois foi na tenda de Lia, e na tenda das 2 servas, mas não achou nada. Ele não imaginava que era Raquelzinha, a caçulinha. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar, e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, meu senhor, pois por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meio do meu período menstrual. Ela está sentada no camelo, em cima dos deuses, e conta essa história para o pai. Eu não vou levantar, porque eu estou naqueles dias. E os irmãos sabem que dentro daquela cultura, a mulher ficava impura nesses dias. E muitas vezes ela não era tocada, então é toda uma justificativa. Talvez ela falou, estou me sentindo mal, estou na TPM, não estou bem, vou ficar aqui sentadinho em cima do camelo.
favor, não leve isso em conta e tal. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo, aqui, gente, é a hora que Jacó falou, Deus está comigo. Esse homem chega aqui me acusando de ladrão, com essa dissimulação. Quer saber? Ou é tudo ou nada. Ele não encontrou nada, agora ele vai ouvir. Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, revistou tudo. Quais foram os utensílios da sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui, diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. De tudo que nasceu, ele está falando, nunca comi um cordeirinho que nasceu. Nunca uma ovelha, uma cabra que estava para ter bebê, perdeu o filho, mostrando a sua habilidade como veterinário primitivo. Ele era um bom pastor, ele cuidava, e se tinha algum problema, ele arrumava uma solução. Imagina 20 anos, nenhuma ovelha morrer com dificuldade de ter uma cria. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Naquele código de conduta da época, era comum. O pastor está cuidando da ovelha, veio um lobo e comeu a ovelha, não acontecia nada, porque era uma fatalidade. Imagina um pastor cuidando, vem um lobo, vem um leão, o que o cara podia fazer? Lá, Jacó diz, nem o que era correto a gente fez, eu fiz mais. Quando um leão ou um lobo atacava, eu repunha do meu próprio dinheiro. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos trabalhando igual cachorro dia e noite. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Agora Jacó está cheio de autoridade, está cheio de fé, também já perdeu a paciência e falou tudo que ele quis falar em 20 anos e eu não tinha falado. Às vezes isso acontece com a gente também. Jacó abre o coração, fala tudo que tem que ser falado. E o mais importante desse desabafo de Jacó é como que ele reconhece que tudo o que aconteceu com ele, toda a prosperidade, tudo foi por causa da mão do Senhor. Ele fala do Deus de Abraão e do temor de Isaque. O que é o temor de Isaque? É uma referência ao próprio Deus, é uma referência ao nosso Deus. Ele tem na mente dele 20 anos sem ver o pai. E quando ele lembrava do pai, ele lembrava que o pai dele tinha um temor de Deus, um respeito de Deus incrível. Então ele chama o Deus do seu pai como o temor de Isaque. Muito bonito isso. Que nós, pais, sejamos lembrados pelos nossos filhos como homens que amavam o Senhor, que temiam o Senhor. Jacó está aqui reconhecendo a mão do Senhor na sua vida e enfrenta Labão. E agora, diante da vergonha que Labão está passando, porque ele não encontra os deuses, e a acusação que ele imaginou que ele pegaria Jacó e resolveria o problema, não se concretiza. Então a história termina a partir do verso 43, Jacó então responde, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que deram à luz? Mais uma vez, Labão não abaixa a cabeça. O argumento dele é o seguinte, a minha vontade era matar todo mundo. Eu vou matar minhas filhas? Vou matar meus netos? Ele não abaixa a cabeça, ele usa desse argumento simulado. E verso 44, venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunha entre mim e você. Isso é muito importante. Quem propõe a aliança é sempre a parte mais fraca. Labão, depois de ouvir todo aquele discurso profético de Jacó, e tendo o próprio Deus falando com ele em sonho na noite anterior, ele reconhece que ele não pode mais enfrentar Jacó, mesmo Jacó sendo menor em número e soldados, mas o Deus de Jacó
era maior do que os seus deuses. Porque o Deus de Jacó o acompanhava por onde ele ia e não podia ser roubado, como os deuses de Labão. E não poderiam desaparecer como os deuses de Labão. Mas era um Deus de geração em geração, era um Deus que estava abençoando e prosperando Jacó, e era um Deus que, quando Labão pensou em fazer mal para Jacó, esse Deus interviu na história. Ele está tão impactado com a grandeza de Deus, que mesmo não dando o braço a torcer, ele propõe um pacto, uma aliança, um tratado de Tordesilhas do Oriente Médio, porque ele sabe que ele não pode lidar com o Deus de Jacó. Então o homem que foi humilhado, quebrado pelo sogro, agora é um homem que vê as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, é um homem que Deus vem guardando, é um homem que Deus vem prosperando, e é um homem que Deus agora está honrando. Jacó agora está numa posição de honra. Seu sogro se vê menor do que ele por causa da grandeza do Deus de Jacó. E Labão então pede uma aliança. Verso 45, eles tomam uma pedra, eles fazem uma coluna, isso é comum no Oriente Médio. Você vai andando, às vezes você encontra umas montanhas de pedra, como se fossem pirâmides assim. Por causa disso, até hoje, a gente tem isso lá no Oriente Médio. São alianças e compromissos que os homens fazem uns com os outros, determinação de território e etc. Verso 47. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó lhe chamou Gileade. Um falou em aramaico, o outro falou em hebraico. E Labão disse: seja hoje este montão de pedra por testemunha entre mim e você, e por isso foi chamado o lugar de Gileade. E Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Labão, sendo Labão, no finalzinho, ainda coloca uma cláusula no contrato, para garantir que a riqueza não saísse da sua família. Ele diz: se você, Jacó, maltratar as minhas filhas, parece que ele era um pai perfeito, né? Muito irônico. O cara sempre tratou as meninas como animais de serviço, e agora fala isso com Jacó: se você maltratar as minhas filhas, ou tomar outras mulheres além delas, e é com isso que ele está preocupado, porque teriam outros filhos, e outros filhos ficariam com herança, ele quer manter tudo entre as suas filhas, para possivelmente com a morte de Jacó tomar tudo de volta. Lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui esse montão de pedra e essa coluna que levantei entre mim e você. Seja um montão de pedra testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos, as suas filhas, os abençoou e, partindo, voltou para sua casa. O tratado é o seguinte: eles estão ali no limite da Canaã, da terra prometida. Ele falou: Jacó, se eu vier te visitar, vai ser só para bênção. Não haverá conflito entre nós. Daqui para cá é a terra que Deus deu para o seu pai, para o seu avô e para você. E de cá para lá me pertence. Você também não vai me agredir, você também não vai invadir, você também não vai querer ter controle, nem posses. Muito importante a gente perceber isso, que o Jacó, que era o escravo e servo de Labão, agora é um homem que é honrado. Labão tem temor dele por causa da grandeza do Deus dele. Então Labão faz um pacto de não agressão mútua, porque na verdade ele está preocupado com a prosperidade de Jacó, reconhecendo a grandeza do Deus de Jacó. E é muito bonito que no final de tudo, Jacó, depois de abrir o coração, ele não tem mais mágoa nem amargura. Ele dá um banquete, convida todo mundo para sentar, inclusive o sogro problemático. Todo mundo come junto e é um final feliz para aquela família. Tudo porque Deus entrou na história de Jacó. Tudo porque Jacó está obedecendo ao Senhor. E quando a gente está debaixo do direcionamento do Senhor, há esperança para as nossas famílias, há esperança para os nossos conflitos. Deus, Ele pode te respaldar a qualquer momento e mudar qualquer situação. E é isso que a gente vê Deus fazendo aqui, honrando Jacó. O que era perseguido, agora se torna honroso anfitrião. Meus irmãos, para a gente finalizar, de uma vez por todas, nós precisamos compreender isso, que Deus,
quando Ele promete algo ao seu povo, Ele cumpre. Deus, quando Ele precisa permitir que a gente passe por processos de dores, de quebrantamento, como aconteceu com Jacó, Ele permite. Mas quando o Senhor quer te abençoar, te prosperar e te proteger, Ele faz. Não ande vivendo, olhando somente com a perspectiva humana. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso vender mais, eu preciso estudar mais, eu preciso passar no vestibular, eu tenho que fazer. Reconheça a soberania de Deus na sua história. Busque o direcionamento do Senhor. E, acima de tudo, cumpra a vontade do Senhor. Cumpra o direcionamento do Senhor. Porque assim, família desajustada como a de Jacó vira ajustada. Conflitos que estavam para terminar em morte, terminam em churrasco. Deus é poderoso para surpreender. Quem imaginava que a história de Jacó e Labão terminaria com um banquete, com a parte ofendida abençoando o ofensor? E eu me lembro do Salmo 23, escrito séculos depois, por outro homem que estava na linhagem do povo de Deus, que também era pastor de ovelhas e se tornou líder do seu povo, Davi. E ele termina o seu salmo, famoso 23, dizendo que o Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é isso que está acontecendo aqui? Jacó estava fugindo com medo de morrer, e Deus entrou na história, e está ali uma mesa posta, o perseguidor batendo continência, pedindo pelo amor de Deus, não vamos entrar em guerra, e ali uma mesa posta, na presença dos inimigos, Deus honrando Jacó. Você faz parte do povo de Deus. O seu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquilo que o Senhor tem determinado para você fazer e revelado na Escritura, faça. Muitas vezes você tem que ter ousadia e coragem, como Jacó teve que ter ousadia e coragem para romper com aquele ciclo de 20 anos e sair muitas vezes fugido e perseguido. Muitas vezes a gente não tem nem tempo para resolver tudo, a gente precisa obedecer ao Senhor. E Jacó poderia ter ficado pensando, não, mas Deus está mandando eu ir, mas se eu for, muitas vezes é isso que acontece, a gente tem um direcionamento de Deus, a palavra de Deus tem um direcionamento claro, mas a gente fica pensando no se. Mas se eu fizer isso que Deus quer, pode acontecer aquilo, eu posso perder, Labão pode me matar, eu vou ficar solteira, eu vou morrer, As pessoas têm medo de obedecer ao Senhor. Não tenha medo de obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor, seja fiel à vontade dEle, siga a palavra dEle, siga o direcionamento dEle, porque o Deus que protegeu Jacó é o Deus que protege você também. Amém, meus irmãos? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo privilégio que temos de ler a Sua palavra, enquanto diversos regimes totalitários proíbem o povo de ter acesso à Escritura. Eu te louvo porque nós temos liberdade para tê-la, para lê-la, e qualquer pessoa poder entrar aqui e ouvi-la nessa manhã. Muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá. E eu oro, Deus, para que o Senhor gere no coração de cada ovelha do Senhor aqui essa fé que havia no coração de Jacó, essa certeza de que o Senhor protege, que o Senhor cuida, que o Senhor reina soberanamente e que na nossa vida nada vai acontecer se não for da vontade do Senhor. O Senhor que protegeu Jacó é o Deus que nos protege. O Senhor que restaurou e colocou ordem no caos familiar de Jacó é o Deus que pode entrar em operação nas casas e famílias que precisam da tua ação. Restaura o casamento, restaura o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido para a esposa, da esposa para o marido, relações familiares. Deus, que possamos ser como Jacó nesse momento, tão certos do teu direcionamento, que possamos ser graciosos, generosos, certos que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Abençoa o teu povo, nos dê um domingo abençoado, dá graça para cada um aqui. Traga o teu povo, Senhor, para essa noite. Fala conosco aqui à noite. Traga pessoas que precisam ouvir essa palavra da noite. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus.
Amém.